Eu sou o Guilherme Kroll, sócio proprietário da Balão Editorial. Eu não sou o único sócio, tenho mais duas sócias, a Natália e a Flávia. A gente abriu a Balão em 2010. Já temos 8 anos de atuação aí. Mas eu gosto de quadrinhos desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Eu me alfabetizei lendo quadrinhos. A primeira edição que eu li foi a Teia do Aranha número 1. Meu pai me deu revistão, formatão. Aprendi a ler para poder ler o que tinha nos balõezinhos lá. E de lá pra cá não parei mais. Todo mês eu lia quadrinhos, sempre podia. Juntava uma graninha na banca, comprava. E aí surgiram os mangás também no fim dos anos 90. Eu também li vorazmente os mangás, lia quadrinhos europeus. Meu pai e minha tia gostavam muito. Minha avó colecionava quadrinhos também. Ela tinha quadrinhos do Cartoon Jammer Kids, Crazy Cat, né, Terry Nuts. Tinha... Cartoon Jammer Kids era Sobrinhos do Capitão, né. Meu pai tinha uma coleção grande do Fantasma, então eu li bastante coisa. E tinha Asterix, tive uma formação de quadrinhos bem eclética para a época que eu comecei a ler quadrinhos. Hoje em dia tem muito mais opções, se você quiser ler quadrinhos de todo lugar do mundo, você encontra de maneira relativamente fácil, né? Mas naquela época a gente lia o que tinha. Tem um fenômeno que a gente sempre fala que os leitores de quadrinhos gostam de ler tudo que sai. Porque por muito tempo a gente conseguia ler tudo que sai, né? Tem as pessoas que têm a minha idade, os mais velhos que eu, assim... Até de uns 30, 40 anos, todo mundo lia tudo que saía, então a gente se sente um pouco na obrigação de ler tudo que sai também. E é um negócio, tipo, aproveitar o momento dos quadrinhos. Aí eu gostava bastante de quadrinhos, eu tinha uma pretensão de ser super-herói. Queria ser um super-herói. Eu era criança, né? Aí meu pai falou, não existe super-herói, filho, você pode ser um herói normal, você pode ser um bombeiro. Eu falei, quero ser um bombeiro. Mas eu não sou um tipo mais atlético. Quando eu cresci um pouco mais, eu achei que eu devia ser advogado. Pra poder prender os vilões, né? Condenar eles. Era outro jeito de combater o mal. Mas direito é chato, né? Desculpa se você faz direito e está assistindo, mas é chato demais. Não é nem um pouco tão legal quanto os quadrinhos. Então eu descobri que, na verdade, eu não queria ser como os personagens dos quadrinhos, eu queria fazer os quadrinhos. Aí eu tentei desenhar, e não consegui, não era bom, não era minha área. Eu tentei escrever, também não era bom, não era minha área. Mas eu percebi que eu não queria criar os quadrinhos desse jeito, eu gostava mesmo de ler quadrinhos. Qual é a profissão de você ler quadrinhos? Editor de quadrinhos. Então, ser editor de quadrinhos. Aí eu fiz editoração na ECA USP, uma habilitação da comunicação, para quem não conhece, né? Era no departamento de jornalismo, tinha cursos de jornalismo e editoração lá, departamento de jornalismo e editoração. Lá na faculdade conheci a Flávia e a Natália e a gente começou a rascunhar essa ideia de ter uma editora. Quando a gente se formou, a gente trabalhou no mercado, eu estagiei, trabalhei em várias editoras e trabalhei no mercado, até juntar um know-how e uma expertise, e a gente abriu a Balão em 2010, lançando o livro do Estevão Ribeiro, Os Passarinhos, Hector Afonso, Os Passarinhos. Foi muito legal, a gente, de lá pra cá, a gente ficou mais conhecido, a gente vende mais, a gente teve vários reconhecimentos, né? Teve um outro quadrinho do Estevão também, que foi a continuação desse, Passarinhos e Outros Bichos. Foi selecionado pelo Plano Nacional da Biblioteca na Escola, foi comprado pelo governo brasileiro e distribuído nas escolas. A gente venceu já 3 HT Mix, livros nossos. A gente já venceu um Jabuti, pelo Lobisomem Sem Barba, que não era um livro de quadrinhos, mas um livro ilustrado. E fomos indicados a outros Jabutis, a outros HT Mix. Tivemos outros livros premiados em outras categorias, em outras premiações do mundo aí. E é muito legal isso. Tipo, eu me sinto abraçado pelo meio dos quadrinhos. É difícil trabalhar, mas a gente faz parte do meio dos quadrinhos de uma maneira legal. Acho que a gente contribui para isso também. O atual momento do quadrinho nacional é bom. Assim, na bucha é bom. Ele é melhor do que ele era em 2004, 15 anos atrás, 2003, 15 anos atrás. Ele é muito melhor. Ele cresceu bastante, teve um crescimento técnico-científico, as pessoas conseguem produzir mais, elas sabem como produzir, elas conseguem imprimir de forma mais barata, elas têm conhecimento, elas estudaram, assim, os autores em geral, os editores. Então, existe um nível técnico muito grande. Lógico que pode melhorar, como um todo, pode melhorar. Mas ele é um nível técnico que cresceu bastante nos últimos 15 anos. De produção e de impressão mesmo, né? A qualidade técnica de impressão cresceu, o preço caiu, então você consegue imprimir de forma mais barata. Você vai falar, Guilherme, eu comprava o livro por R$ 9,90 e hoje eu compro por R$ 39,90. Sim, mas proporcionalmente
caiu o preço na gráfica ali. Você consegue, com o dinheiro que você tem, imprimir 1.000 exemplares e rodar um motor independente. E eu acho o cenário independente incrível. É muito incrível que você tenha tanta gente fazendo. Tem Catarse, você consegue financiar, fazer um financiamento coletivo pelo Catarse. Existem leis de mecenato cultural que financiam a produção de quadrinhos. Tem o PROAC e várias leis análogas no Brasil ao PROAC que fazem os quadrinhos acontecerem também, ajudam os quadrinhos a acontecerem. Então, tem um cenário muito favorável. Porém, a gente não pode dissociar o micro do macro. O mercado editorial brasileiro hoje está em crise. As livrarias grandes estão em crise, as livrarias pequenas estão em crise. E existe um ou outro que estão de vento em popa, mas a imensa maioria tá mal. Isso, lógico, reflete nos quadrinhos. A gente não está a parte disso. Então, eu não sei o que vai ser. Eu falei pro Carlos antes da entrevista, não tenho bola de cristal, não dá para fazer futurologia. Eu não sei o que vai ser no mercado de quadrinhos em 2019. Mas em 2018 o cenário é esse. Ele é bom, mas ele está com o sinal amarelo ligado, o sinal de alerta ligado. O que vai ser? Como que a gente vai sair dessa? Guilherme, eu te falei antes que parte da minha pauta foi o teu Twitter, né? Que tu fala muito sobre o mercado editorial. E tu falou recentemente, tu explicou um pouco no Twitter, mas eu queria também que tu explicasse aqui no episódio. Tu falou o seguinte, que tem uma praga no mercado editorial que é a consignação. Por que você acha isso? Se puder explicar um pouco mais. A consignação, ela funciona da seguinte maneira. Você manda os livros, você é editor ou autor independente, você manda os livros para a livraria, eles ficam lá consignados e se vender, a livraria te paga, se não vender, ela devolve quando devolver, né? Muitas livrarias não devolvem, muitas livrarias não dão satisfação, mas tem muitas livrarias sérias que fazem o acerto corretamente, né? Eu acho uma praga, porque antes de existir a consignação, a prática era como é em outros mercados, se você compra uma parte da mercadoria, né? A consignação foi criada para permitir que os livreiros arriscassem mais, eles pegarem mais livros sem ter necessidade de vender. Porque antes da consignação que acontecia que os livreiros só compravam os best-sellers e os livros que não tinham tanto potencial de venda assim, eles não arriscavam nem expunham. No começo foi uma coisa legal, mas hoje em dia ele é um cenário que aconteceu por fato de ter acontecido muitos calotes e coisas do tipo, a consignação passou a ser um grande inimigo das editoras. Você manda o livro consignado e aí na hora de pagar, várias livrarias, olha, não dá para pagar esse mês. E agora, tô sem material, tô sem o dinheiro. Se eu tivesse com material, pelo menos eu podia tentar vender para outro canal, né? Então eu achei uma praga. Se tornou uma praga. Se fosse bem feito, se funcionasse de uma forma azeitada, seria legal. Mas se tornou essa questão de que a consignação é parte do rombo. Eu acho que deveria ter um sistema mais inteligente, assim, talvez uma consignação casada com uma compra ali, você fica consignado, você consigna uma parte e compra outra, compra X e consigna X vezes 2, talvez, eu não sei. Eu não tenho, eu falei, eu estou apresentando problemas, não necessariamente soluções, né? Também no Twitter tu falou que talvez uma das soluções seja que as editoras procurem canais alternativos. Então, como tu já citou aqui também no Twitter, eu aproveito para te perguntar, qual a importância ainda dos eventos para o mercado nacional de quadrinhos? No mercado de quadrinhos, os eventos são essenciais, assim, eles sempre existiram como um canal, porque a gente tinha pouca penetração nas livrarias. Isso mudou de 10 anos para cá. Surgiram mais livrarias independentes, surgiram e fecharam muitas também. E as livrarias grandes passaram a ter mais exposição para os quadrinhos. Mas antes, eram poucas livrarias de nicho e os eventos ajudavam a gente a escoar a nossa produção. Então, às vezes você vendia só no FIC. Às vezes você vendia só na CCXP. Na CCXP é mais recente, né? Mas no Gibicon, que hoje virou Bienal Internacional de Quadrinhos de Curitiba, ou mesmo eventos menores, né? A gente tentava participar de qualquer evento de livros e levar os quadrinhos para vender lá junto também. Então a gente participou de Feira do Livro de Osasco, Feira do Livro de Ribeirão Preto, Feira do Livro de Guarulhos. Sempre que ia abrir um espacinho, a gente ia participar para poder tentar vender os livros nesse canal que você negocia direto com o leitor. Você conversa direto com ele. Tem um custo, sim, lógico, é uma aposta, igual com todas as outras, mas você fica menos dependente de terceiros, né? Eu já vi muitas pessoas do mercado, de editoras, também de lojas, falando sobre os preços para se estar nos eventos, que são cobrados por estandes, por mesa. O que tu pode falar sobre isso? A cobrança, quem cobra sabe quanto que custou fazer, né? Então, dá um exemplo, o FIC agora cobrou um preço X do stand,
que foi meio caro para algumas editoras, né? Mas o FIT sabia o que estava fazendo ali. Eles tinham um custo deles de fazer o evento, eles chegaram naquele valor ali. Você pode conversar com o organizador, falar, esse valor não dá, eu sou uma editora X, tentar dividir. Mas a questão é essa, né? O cara tá cobrando ali. Tudo se resolve com um diálogo nesse sentido, né? Um evento do tamanho do FIT, você tem a proximidade de conversar com as pessoas, né? A Bienal de Quadrinhos de Curitiba também, o stand está um preço mais caro, eles estão organizando lá, eles ainda têm uma dificuldade maior, que eles não têm nenhum apoio da prefeitura, nenhum eu não sei, mas eu acho que é um apoio menor do que o do FIT. Eu tenho essa sensação, assim, que nenhum não é, não, mas é um menor, então eles precisam bancar o evento com a grana dos stands e faz parte, né, da negociação. Uma editora como a minha, que os livros custam muito barato, é difícil você rentabilizar num evento que custa muito caro o stand, porque eu preciso vender muito e não necessariamente eu vou conseguir com uma grande concorrência e tal. Então eu preciso dosar muito bem se vale ou não a pena estar num evento que custa caro. Por exemplo, CCXP. CCXP custa muito caro. Procuro fazer parcerias com livrarias, procuro conversar com o autor que pega a mesa um pouco mais barato, e vender o livro que ele tem com a gente, vender lá na mesa. Às vezes eu faço parceria com outras editoras para estar no evento. Tem que procurar, às vezes não vai dar. Às vezes a grana é muita e não dá, e paciência, a vida é assim. Mas se você quiser encontrar alternativas e for possível, vale a pena tentar arriscar, né, ir num evento, se você nunca foi. Tentar ir num FIC, num Fast Comics, se o Fast Comics voltar a acontecer. Ou mesmo na CCXP, tentar pegar uma mesa ali e tentar rentabilizar de maneira, fazer um cálculo de quantos exemplares você precisa vender por dia, como que você precisa agir, como abordar o seu cliente, como expor. É um aprendizado também. O evento, você tem outros dois ganhos que são imensuráveis. O primeiro é o ganho de branding, de construção de marca. Todos os participantes do evento vão estar vendo você. Se eles vão memorizar, se todos os 100 mil visitantes da CCXP vão lembrar que a sua editora está lá, eu acho que não. Mas se eles verem sempre lá e verem em outros lugares, eles vão lembrar de você. Você tem que ter exposição. É um ganho de branding, isso é imensurável. Pra ti, qual é o grande problema do quadrinho nacional? O grande problema que as editoras, também os artistas independentes ainda enfrentam? Eu acho que o principal problema é falta de público. Falta público. A gente discutiu outro dia aqui na própria UGRA, teve um debate, e o Douglas também falou, falta bastante divulgação. E eu acho que divulgação precede o público, né? Se você divulgasse mais, você teria mais público. Então, o principal problema é divulgação. Falta público, mas também falta divulgação. Também é o principal problema, né? E falta ponto de venda. Então, o principal problema é ponto de venda, divulgação e público. Faltam muitas coisas no quadrinho nacional. Eu acho que falta ele se tornar um mercado, de fato. A gente até às vezes conversa que tá mais por uma cena. É uma cena dos quadrinhos, né? Existe a cena, existe o mercado, lógico. Mas às vezes a gente fala que é feira de artesanato editorial, em vez de mercado editorial. Feira de artesanato dos quadrinhos, né? Você vai nas feiras, leva o seu quadrinho, põe para vender lá, né? E eu acho que falta esse tipo de coisa. A gente tem mais gente comprando, mais gente interessada nos quadrinhos. Como o mercado, do jeito que a gente está estruturado, tem muita coisa para melhorar, sim. Mas eu acho que, essencialmente, se a gente conseguisse mais gente comprando e lendo quadrinhos e comentando quadrinhos, a gente teria mais vendas e mais forma das pessoas sobreviverem disso. Outro dia eu reclamei no Twitter, também as pessoas vão lembrar, que tinha muita resenha. Na verdade, eu acho bom que tenha muitas resenhas, acho legal que tenha muitas resenhas. Só reclamei que eu estava sendo ranzinza, que eu queria que as resenhas fossem melhores, mas que bom ter as resenhas, e resenhas ruins, e resenhas medíocres, e resenhas boas também. Quanto mais gente estiver falando de quadrinhos, melhor. Sempre melhor. E a gente conseguir fazer as pessoas falarem de quadrinhos e lerem quadrinhos e comentar quadrinhos é sempre positivo. Então eu acho isso que falta para melhorar. Ainda na questão dos problemas dos quadrinhos, né? A nossa própria cena, às vezes, e isso eu me incluo nisso, tá? Não estou me excluindo disso, não. A gente às vezes parasita muitos meios. Então, o que eu quero dizer com parasitar os meios? Às vezes surge uma livraria nova, todo mundo vai lá e lança lá, e faz evento, e acontece, não sei o que, debate e tal. E aí, a livraria anterior que você fazia isso, vai minguando, vai caindo público, às vezes uma livraria mais bem localizada, às vezes uma livraria maior, mais iluminada, não sei, mais refrescante, não sei qual é o motivo. Mas você abandona a anterior lá.
Eu lancei 10 livros naquela, mas agora eu quero lançar nessa. Cansei de lançar naquela. Todo mundo faz isso ao mesmo tempo, a livraria quebra. Lógico que a livraria tem só parcelas de culpa, né? Tem que perceber essas movimentação e tal. Mas eu acho que às vezes falta um pouco de consciência de coletivo nossa. De entender, tipo, se a gente ficar fazendo tudo numa livraria só e aquela quebrar, a gente não tem mais aquela. Aquela tá vendendo nosso livro 30 dias por mês. Então vamos tentar juntar todo mundo e fazer as coisas, fazer um revezamento de lançamentos. Eu lancei o meu livro nessa, você lança seu livro naquela. Eu acho que falta um pouco de uma organização estruturada, falta uma associação de autores ou uma associação de editores de quadrinhos. Eu sei que existem órgãos análogos a isso, existem até algumas associações, mas com pouco efeito prático. Eu acho que deveria ter alguma coisa, a gente deveria se organizar para evitar que essa situação parasitária aconteça. Da gente sugar tudo que uma livraria tem e pula para a próxima. E a gente tá vendo várias livrarias quebraram recentemente, Gibiteria, Monkix, a Comics tá meio mal, não quebrou, mas tá mal. Antes disso foi a HQ Mix livraria, que eu tô falando isso do cenário de São Paulo, tá? Mas a gente viu outras livrarias, então, pensando também no cenário Brasil, vamos dar uma força, vamos ajudar a Itiban. A Itiban vende nossos quadrinhos há anos. E a Itiban não tá conseguindo vender tanto hoje, então vamos lá, vamos fazer um lançamento na Itiban, vamos dar um desconto melhor pra Itiban. A Ugra faz nossos lançamentos, a Ugra vende bem, a Ugra tá aqui acontecendo, vamos dar um desconto legal pra Ugra, vamos fazer lançamento na Ugra, vamos ajudar as livrarias, porque é uma via de mão dupla. Se você ajuda a livraria ajuda você. E aí o mercado de quadrinhos pode crescer, a cena de quadrinhos pode crescer como um todo, né? Guilherme, como o nome do quadro é HQs e Negócios, eu acho que não tem como atualmente fugir desse assunto, que é a Amazon, né? Eu queria te perguntar, na tua opinião, qual é o impacto que a Amazon já causou para o mercado de quadrinhos brasileiros e talvez o impacto que pode vir a causar ainda? A Amazon entrou no mercado faz 3 anos, né? Um pouquinho mais de 3 anos. E ela entrou revolucionando, ela entrou com uma prática de descontos agressiva e entrou num momento de crise. Então as pessoas estavam com menos dinheiro e podiam comprar por menos dinheiro, né? Ela teve um cenário muito favorável para a política dela e gerou, muita gente foi para lá. A gente discute muito, né? Não tem um dado muito sólido, mas a gente meio que é um lugar comum no mercado editorial que 80% do mercado é sustentado por 20% dos leitores. Tem os outros 20% do mercado comprado por 80% de leitores, gente ocasional, que entra na livraria, compra de vez em quando, lê um livro. A média de leitura por ano do brasileiro é 4 livros por ano. Se você leu 8 livros esse ano, você já leu para você e para o seu vizinho. Os que leem pouco, leem pouco. E os que leem muito, leem muito. É óbvio falar isso, mas os que leem muito sustentam o mercado. Eles sustentam. Os que leem muito não garantem os best-sellers. Os best-sellers são o estouro, e os best-sellers são criados por não leitores, pessoas que se interessam só por aquele livro e compram. 50 Tons de Cinza, a trilogia, muita gente leu só 50 Tons de Cinza e nunca mais voltou para uma livraria. Então, assim, esses 20% de consumidores, eles são pessoas o consumidor hard, né? Ele é o cara que vai ficar atento a desconto. Ele é um cara que vai ficar atento à melhor possibilidade dele de negócio, de comprar um livro ali. E os caras saiu a Amazon, muitos deles foram para a Amazon. E as livrarias não souberam entender muito bem o que isso ia acontecer. Tentaram competir no mesmo plano da Amazon ali, competir nos descontos, competir online. E não era esse o caminho. Eu não sei qual era o caminho. De novo, estou apresentando problemas e não estou apresentando soluções. Mas o problema foi esse. Não dava para você bater de frente com a Amazon no desconto. Discute-se se é dumping ou não fazer esse desconto. Mas existem órgãos para regular esse tipo de situação, né? Não cabe a mim dizer. Se a Amazon está dando desconto, você, livraria física, precisa dar outra coisa. Precisa da presença do autor, precisa dar uma palestra, um debate, movimentar, chama-se de teoria da ação cultural, fazer uma ação cultural dentro do espaço físico para justificar a presença do leitor ali dentro, né? É mais vantajoso para a pessoa comprar na Amazon, especialmente consumidores de fora de São Paulo, que tem o frete ali, consegue comprar. Mas você pode competir com a Amazon de outras maneiras. Tentar fazer coisas que a Amazon não pode oferecer. A Amazon não tem livraria. A Amazon é um store, um galpão, um hub de distribuição. E o impacto nos quadrinhos, especificamente, respondendo a sua pergunta, é gigante. Os quadrinhos é o que mais vende na Amazon. Se você pega a lista de mais vendidos, a maioria é quadrinhos. A Akira foi o gibi que mais vendeu, o livro que mais vendeu na Amazon no ano passado. É o maior comic shop do Brasil. Mesmo sendo um hub de mesmo que não sendo uma comic shop, né?
É o lugar onde mais se vende quadrinhos. Então, você como editor não pode ficar fora da Amazon. Você tem que vender na Amazon. Você tem que estar lá. Mas você tem que estar lá também, eu acho. Que você tem que... Voltando à questão de ser parasitário. A Amazon a Amazon é a bola da vez agora, mas o cara lá atrás que te ajudou antes, que vendeu seus quadrinhos antes, você também não pode fechar a porta para ele. Vamos conversar, vamos tentar fazer alguma coisa, alguma estratégia, né? Porque, de novo, é comunidade. Se a Amazon dominar o mercado, a gente vai perder a oportunidade de concorrência e a gente sabe que sem concorrência é muito ruim. E outro ganho é o ganho que você tem de conhecimento, de saber o que o leitor olha na capa do seu livro. Lógico que não tem rigor científico, porque você não está tendo todos os tipos de leitores ali. Mas aqueles leitores que estão no evento e estão vendo o seu quadrinho, eles... Você pode ver onde o cara olha, como que ele abre o livro, qual é a reação dele ali à quarta capa. Você vai pegando esse tipo de coisa, estratégia de entender, essa quarta capa funciona melhor. Essa quarta capa em cima, o olho do cara vai na quarta capa em cima. Quarta capa embaixo, não sei, não tanto. Que é um ganho que você só tem se você estiver ali no chão do evento para aprender. O papel do editor é uma pergunta que sempre me deparo com ela. Eu acho muito legal, na verdade. Primeiro, a gente tem que entender que editor e o publisher, né, o publicador, são coisas diferentes, mas geralmente feitas pela mesma pessoa aqui no Brasil. Você que publica e que edita, né? O publisher é o cara que basicamente põe a grana lá para lançar. Ele decide, ele põe a grana, então ele decide onde ele vai pôr a grana. Ele é o cara que faz, é o editor de aquisição, é meio um publisher, né? Ele escolhe o livro que vai lançar, ele fala, esse dá pra gente lançar, esse vai ser legal, vai valer, vai ser um produto que vai agregar pra minha editora. Esse é mais um trabalho do publisher, né? De fazer a aquisição do livro. Geralmente o editor e o publisher acabam sendo a mesma pessoa, como eu já falei. Então, você seleciona o original e você trabalha o original. E o editor, ele tem que trabalhar o original. O trabalho do editor é encontrar o texto do autor dentro do livro e fazer o possível para aquele texto ser encontrado por todo mundo. Então você ajuda o cara a desenvolver melhor o texto dele. A falar, o que você quer falar? Você está falando assim? Você está falando assado? É isso que você queria falar? É isso que você queria desenhar? Isso está com erro de continuidade. Você também vai encontrar esse tipo de coisas, lombadas, de coisas que o cara chacoalhou ali e o livro não tá legal. Aquele pedaço não tá legal. Você vai fazer uma revisão, uma primeira revisão. O editor não é o revisor. Às vezes o editor é o revisor também do livro. Mas o editor não é o revisor. O editor é o cara que vai revisar a história, vai revisar o processo, ele vai mudar. Alguns livros a gente desenvolve desde o conceito. O autor chega para mim e fala, meu conceito é esse, vamos desenvolver? Vamos. O personagem vai ser assim, por que ele faz isso, qual é a motivação, qual é o primeiro ato da história, que momento que ele vai ser confrontado, tal. Aí você vai tudo, ajuda a desenvolver o concept e tal. Outros casos, você recebe o livro quase para ir para a gráfica, e esse é o papel como editor, às vezes mudar uma onomatopeia que não tá legal, mudar um diálogo que não tá legal, ajudar a escolher o papel que vai ficar melhor para aquele tipo de suporte, para aquele tipo de desenho, suporte para aquele tipo de desenho, escolher uma maneira de um texto legal de quarta capa. Às vezes o seu trabalho é menos. A questão é, você precisa saber interferir na medida certa. Você não pode ter o que a gente chama de editorite, que é a doença do editor, o cara que quer mudar por mudar. Você tem que saber que algumas coisas mudam, outras coisas não. E tem que saber, às vezes, você vai ceder, falar, isso, tudo bem, isso, eu queria que fosse de um jeito, o autor queria do outro, vamos do jeito do autor. E às vezes você tem que saber quando não ceder, falar, não, isso tem que ser assim. Quando você chega nesse meio termo legal, o trabalho com o autor fica interessante. Eu acho que os autores que trabalharam comigo gostaram de trabalhar comigo. Não sei, estou falando o nome deles, vocês me desculpem se vocês não gostaram de mim. Vão gostar menos ainda agora. Mas a gente está aprendendo sempre, né? Você também não pode supor de você, por ser o editor, você sabe de tudo. Não. Você vai aprender junto com o cara. Tem coisas que você não sabe, tem coisas que você ainda vai saber, tem coisas que você nunca vai saber, né? Então, tem que ser humilde. Eu acho que esse também é um papel do editor, ser humilde. Bom, a Balão Editorial, ela tem um site, né, uma loja virtual no site, www.balãoeditorial.com.br. A gente faz frete grátis para todo o Brasil. A gente vende também nas principais livrarias e
às vezes você vai ter que encomendar, né? Não é sempre que eles têm catálogo. Editora pequena tem esse problema. A gente também vende nas livrarias pequenas. A gente procura vender nos eventos, estar presente nos eventos, e os autores também têm os livros, né? Além dos quadrinhos, a gente publica literatura. A gente também publica alguns livros acadêmicos. Então dá uma olhadinha no nosso site, se você também gosta de literatura, tem e-books informativos sobre quadrinhos. É um trabalho bem legal. Eu mergulho bastante dos livros também que não são de quadrinhos. Eu acho que vocês deveriam dar uma olhada neles, especialmente nos e-books. É isso, gente. Quem gostou, dá like. Quem gostou mais ainda, compartilha. Quem não gostou, não fala nada. Abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse episódio do HQs Negócios com Guilherme Kroll. Então, eu queria falar mais uma vez sobre o Apoia-se do Papuzini. O que é o Apoia-se? É uma plataforma que permite que você contribua financeiramente com projetos que você gosta, como o Papuzini, por exemplo. O Papuzini é o canal independente. Vocês percebem que eu não coloco link de loja, nem nada do tipo aqui na descrição. É um projeto meu e que eu acho que a única colaboração que eu poderia ter, na verdade, é do público, daqueles que consomem, que gostam dos quadros, das entrevistas, das resenhas e de tudo que eu produzo aqui. Então existe essa campanha no Apoia-se, onde você pode colaborar com qualquer valor que você puder por mês, e tem algumas recompensas, como por exemplo, o podcast que eu estou produzindo para o pessoal do grupo. Fala, galera do grupo exclusivo para apoiadores do Papuzini. Esse aqui é o primeiríssimo episódio do podcast que eu vou fazer para os apoiadores do canal. Então eu resolvi que hoje eu vou citar aqui, comentar algumas coisas sobre os indicados do 30º HQ Mix. O HQ Mix, né, que é a maior premiação de quadrinhos do Brasil, a mais tradicional de todas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui no grupo conhece. E esse ano foi muito legal pra mim porque eu tive o prazer, a honra de ter sido um dos jurados, um dos 10 jurados que escolhem quais vão ser os indicados. Outros conteúdos exclusivos que eu coloco lá no grupo no Facebook. Tem também sorteios. Então é só ir lá colaborar com o valor que você puder. Qualquer valor é bem-vindo. Vai ajudar aqui o canal, esse projeto a continuar existindo. Então é isso. O link tá aqui embaixo na descrição, beleza? Vai lá dar uma olhada. Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima.